Olá, hoje a gente vai desvendar o que está por trás do primeiro capítulo do Novo Testamento. Pode parecer estranho, né? Por que começar um livro tão importante com uma lista de nomes que parece não acabar mais? A verdade é que essa genealogia é muito mais do que aparenta. Ela é como um mapa, sabe? Um projeto codificado para tudo que vem depois. Então, vamos começar pelo começo. As primeiras pistas já aparecem logo na frase de abertura. Para quem ouviu isso na época, não era só uma apresentação, era praticamente um currículo. E um currículo bem poderoso. Olha só, filho de Davi, filho de Abraão. Isso aqui não são só nomes de família, são títulos com um peso enorme. Eram declarações que estabeleciam de cara as credenciais legais e proféticas de Jesus. E essa combinação é genial. Ser filho de Davi o conecta diretamente ao trono de Israel, mas ser filho de Abraão expande tudo, conectando-no à promessa de que sua descendência abençoaria todas as famílias da terra. Ou seja, desde a primeira frase, Jesus é apresentado como a resposta não só para uma nação, mas para o mundo todo. Ok, vimos os nomes famosos, os reis, os patriarcas, mas é quando olhamos mais de perto que a coisa fica interessante. No meio dessa lista, Mateus escondeu algumas surpresas, digamos, um tanto escandalosas. E são elas que revelam o coração da mensagem. Pense bem, numa cultura patriarcal, onde genealogias eram quase que exclusivamente masculinas, Mateus decide incluir mulheres. Isso por si só já era algo radical. Mas as mulheres que ele escolhe, e a história fica ainda mais surpreendente. Ele destaca 4 mulheres do Antigo Testamento, e nenhuma delas tinha uma história, digamos, certinha. Pelo contrário, eram histórias bem complicadas, cheias de reviravoltas improváveis. A primeira da lista é Tamar. A história dela é pesada, envolve um engano e um escândalo com o próprio sogro para garantir sua descendência. Não é exatamente o tipo de história que se costuma colocar numa genealogia de honra. Depois vem Raabe. Ela não era nem israelita, era cananeia e, além disso, prostituta de profissão. Uma completa forasteira que entrou na história por causa da sua fé. Seguindo a lista, encontramos Ruth, outra estrangeira, vinda de Moabe, uma nação que muitas vezes era vista como inimiga, mas ela entra na linhagem por sua lealdade e amor. E por último, Batseba. E olha que interessante, Mateus nem usa o nome dela. Ele a descreve como a mulher de Urias, o que joga a luz diretamente no adultério dela com o rei Davi, um dos maiores escândalos da história de Israel. Então qual é o ponto aqui? Ao colocar essas mulheres com histórias tão humanas, bem no início de tudo, Mateus está dando um recado muito claro. Essa não é uma história de gente perfeita, é uma história sobre como Deus age através de pessoas improváveis e imperfeitas. Mas não são só as pessoas na lista que importam. A forma como a lista é organizada também é uma pista. A estrutura dela é totalmente deliberada, é quase uma obra de arquitetura. Repare só. Mateus divide tudo em 3 blocos de 14 gerações. Cada bloco marca um momento crucial na história de Israel. O auge com o rei Davi, a queda com o exílio na Babilônia e, finalmente, a chegada do Cristo. Nada disso é por acaso. Essa estrutura mostra como Mateus está conectando sua história diretamente ao passado. É como se ele dissesse que o Novo Testamento não apaga o Antigo. Pelo contrário, ele o expande. É como a diferença entre uma máquina de escrever e um computador, sabe? Tudo que estava no primeiro está no segundo, só que de forma muito mais ampla. Existe um conceito para isso, o sensus plenior. É basicamente a ideia de que um autor inspirado pode olhar para um texto antigo e revelar um significado novo e mais profundo. É exatamente isso que Mateus faz quando reaplica uma profecia de Isaías, afirmando que ela se cumpre no nascimento de Jesus. E assim, essa longa lista de história humana, com todos os seus altos e baixos, nos leva a uma origem divina. O capítulo inteiro vai afunilando até chegar a uma declaração de missão, que é revelada em 2 nomes. Chegamos então ao momento em que José descobre que Maria está grávida. É aí que um anjo aparece para ele num sonho. E a mensagem do anjo não é só para acalmá-lo, é para explicar exatamente quem é essa criança e qual é o seu propósito. Primeiro, o nome, Jesus. Em hebraico, Yehoshua, que significa Yahvé salva. O próprio anjo explica a missão que está embutida no nome, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome já é a própria missão. E tem mais. O anjo ainda cita a profecia que fala de um outro nome, um título, Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco. Isso é poderoso.
A missão não é só um resgate à distância, é sobre o próprio Deus vindo habitar no meio da humanidade. Então, se a gente junta tudo, a genealogia cheia de falhas, o plano divino costurando a história, Deus usando pessoas imperfeitas, tudo isso culmina na grande promessa, um resgate do pecado, e mais do que isso, a presença de Deus, bem aqui, conosco. O capítulo inteiro é, na verdade, o projeto de um grande plano de resgate. Isso nos deixa com uma pergunta, não é? Se a história começa com uma família tão bagunçada, tão imperfeita, afinal, para quem é essa história? E a resposta que Mateus 1 sugere é que uma história cheia de pecadores, de gente de fora, de escândalos, é exatamente o tipo de história humana na qual Deus escolhe entrar.